Olá, meu povo! Estou aqui ao vivo para mais um bate-papo com vocês e hoje a gente vai falar sobre relacionamentos. Para quem está em tratamento, como é que a gente faz para não deixar os nossos relacionamentos adoecerem junto conosco? E para quem já terminou o tratamento, o que a gente pode fazer para a gente construir um relacionamento mais profundo, mais saudável? A gente sabe que quem tem ou teve câncer, a gente tem que encarar uma série de desafios e, paralelo a isso, a gente tem que ter sabedoria o suficiente para não permitir que os nossos relacionamentos adoeçam junto com a gente, porque eu costumo falar que a família inteira adoece conosco, né? E hoje eu quero convidar, estou muito feliz que eu estou trazendo aqui uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. Ela já fez, já palestrou no meu evento ao vivo, é a Laura Poutose, e ela é especialista em relacionamentos, em relações interpessoais, e ela já vai vir até aqui para bater esse papo conosco e para tirar algumas dúvidas que eu anotei, eu deixei aqui, e eu quero que vocês que estão aí também, é, se tiverem qualquer questão em relação a esse tema, vocês podem colocar nos comentários para a gente interagir, ok? Espera aí que eu vou chamar a Laura. Tá aqui. Entrou, não entrou? Me manda de novo, Laura, a solicitação, porque eu não sei o que houve aí que você não entrou. Eu fiz o. Eu aceitei a sua solicitação, mas não entrou. Então, meninas, eu sei que o, essa questão é um ponto que as minhas alunas é, me relatam bastante, minhas clientes de atendimento individual. É um desafio a mais que a gente tem que encarar quando a gente tem um relacionamento, né, um relacionamento amoroso. Independente disso, até mesmo relacionamento familiar, amigos que se afastam da gente. Eu sei que você tá aí, Laura. Eu mandei, aí tá falando, aguardando Instituto do Relacionamento, tá aguardando você aceitar. Aceita aí que eu já liberei a sua solicitação. E, e aí eu acho que esse é um assunto muito pertinente, porque quando a gente está em tratamento, a gente precisa muito, né, do apoio. Não foi, Laura? O que está acontecendo? Me manda a solicitação de novo. Eu estou te aceitando. E aí aparece que a gente está que eu estou aguardando você. Deixa eu ver se eu mandar o convite se vai. Espera aí. Eu não sei mandar convite. Eu também sou ótimo. Espera aí. Não. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo. Que bom, Mari. Fico feliz em saber que deu tudo certo com seus exames. Laurinha, me manda de novo a solicitação para eu te aceitar aqui. Eu não sei por que que não tá rolando. Ah, agora sim. Ok, ok. Vamos ver. Tá falando aguardando. Vamos ver por que que tá aguardando. É... Ah, entrou!
entrei de novo, falei, agora vai. Ah, maravilha! Maravilha. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, tá? Tenho Eu certeza também. que você vai agregar muito para a minha audiência. E se apresenta para as pessoas que estão chegando. Fala um pouquinho do seu trabalho, que eu admiro demais, mas as pessoas não te conhecem, né, minha audiência. Fala um pouquinho como é que é o seu trabalho. Sim, claro. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Você está me Eu ouvindo? estou te ouvindo maravilhosamente bem. Então, ótimo. Vamos lá. Enfim, eu sou a Laura Poltozzi, eu trabalho com relacionamentos já há muitos anos, né? Então, vamos dizer, todas as dinâmicas, né, referentes aos relacionamentos. E hoje em dia eu coordeno um instituto que exatamente treina terapeutas para, vamos dizer, multiplicar esse tipo de conhecimento para ajudar as mulheres, e principalmente o nosso foco é nas mulheres, né? Então, para multiplicar o conhecimento através das terapeutas, para que mais mulheres sejam ajudadas e não tenham, né, tanto sofrimento advindo dos problemas de relacionamento, dos conflitos, dessas questões que a gente sabe que fazem a gente sofrer tanto, né? É isso. Maravilha. Ih, tô vendo um monte de aluninha minha aí entrando. Maravilha, Lídia. Beijoca, querida. E a Laura, gente, é especialista, é expert em relações interpessoais, essa coisa complicada, né, que é o relacionamento. E Laura, conta, assim, eu estava falando no início, né, até você entrar, o quanto pra gente é, quem é diagnosticado, né, com câncer, o quanto é difícil, a gente tem uma série de desafios e óbvio que o relacionamento é um deles, né? Infelizmente, o que eu percebo muito é, das minhas alunas, das minhas clientes de atendimento individual, é que na maioria das vezes elas têm problemas. No caso, a gente vai falar de relacionamento de maneira geral, mas vamos começar, vamos botar o dedo na ferida, relacionamento amoroso. Então, na maioria das vezes, o relacionamento desanda, muitas são abandonadas pelos companheiros, são traídas, enfim. O que você pode falar sobre isso? Eu sei que não tem uma explicação, não dá para a gente generalizar, né? Cada relacionamento é um relacionamento, mas por que isso acontece tanto, Laura? Olha, Paty, eu vou tentar explicar mais ou menos, como você disse, não tem uma explicação exata, existem algumas, né, perspectivas, assim, algumas, vamos dizer, um ensaio de explicações que a parte científica da psicologia, né, os estudos cognitivos, comportamentais, falam sobre essas questões, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu vejo como, vamos dizer assim, dois pilares, sabe? Dois motivos. Um, realmente, é essa parte que eu vou explicar mais para frente, mais, vamos dizer, psicológica da coisa, né? A neurológica, psicológica da coisa. E a outra é o seguinte: aquela história que o relacionamento já não era 100%, né? Ele já vivia, vamos dizer, numa corda bamba ou numa superficialidade de valores, e que a questão, a doença veio só para potencializar aquilo. Então, eu até nas clientes, aqui na minha linha a gente chama de clientes, não pacientes, né? As que eu atendo e todas as pessoas que já me procuraram com esse tipo de questão, não só do câncer, mas de qualquer doença mais grave, né? Uma doença, uma patologia muito grave, às vezes uma depressão profunda, paralisante, várias outras doenças. Então, quando eu recebo alguém, né, para atendimento individual com esse tipo de quadro, eu sempre digo que existe essa questão, não é só, né, uma doença específica, uma questão específica. É qualquer tipo de coisa que abale, né, qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de circunstância que abale drasticamente aquele relacionamento. E uma delas muito forte, eu vou explicar por quê.
né? Mas, por exemplo, a gente tem agora a questão da pandemia, né? Estamos nela, é o Isso que eu ia nosso falar, segundo que tem um monte de casal aí que tá querendo se separar. Tem casal que se uniu mais, tem casal que tá se odiando, né? ano. Então, ó, dentro desse pilar aí que eu falei, né? Você deu a resposta. É exatamente isso. E quais são? Entrou um momento de crise, né? Um momento de questões mais profundas, um momento de convivência intensa. Então, eu estou falando da pandemia ainda, né? Mas olha que analogia perfeita para uma doença mais grave, né? Para uma luta pela vida e tudo mais. Estamos vivendo esse momento que, de certa forma, não deixa de ser uma luta pela vida, né? Um momento Sim, todo sim. Um atípico. momento de crise, de desafios, de novo, luta pela vida. Tudo isso tem tudo a ver com câncer também, né? Exatamente, Paty, exatamente. Então, para você ver a quantidade de divórcio, né, no mundo todo, inclusive nos países, tem um monte de pesquisa aí, vocês podem procurar no Google, tem um monte de já estatísticas, né, de, por exemplo, países que já estão superando a questão do Covid, que já estão abrindo mais, a própria China, a quantidade, o índice de divórcios está astronômico, astronômico. Assim, eles tiveram que mudar toda a questão jurídica para dar conta de tanto divórcio, Nossa, tendo muita questão de relacionamento abusivo, muito uau. abandono, muita mulher e marido que some, principalmente os maridos que some mesmo. Tipo, saiu de casa, não voltou, igual antigamente. Fui comprar um Vou cigarro, não comprar um voltei. cigarro. Porque, sabe, tipo, é a questão da crise. A crise, vamos dizer, todo momento muito intenso, toda circunstância intensa que acontece na vida de uma pessoa, ou principalmente de um casal, né, ou de uma família, dentro de um relacionamento, gera essa mudança, essa dinâmica. Né? Gera, assim, vamos dizer, tudo que estava escondido como potencial, entendeu, Paty? Tudo que estava sendo levado, empurrado com a barriga, como a gente fala, né? Uhum. Vem a não dá mais para ser empurrado dentro de uma crise. Então, o primeiro pilar é esse. As coisas que estão acontecendo hoje não surgiram por causa da crise da pandemia, né? Um relacionamento, uma mulher que descobre um câncer, uma doença, ela não tem a reação do parceiro por causa do câncer. Aquela reação já existia dentro dele, entendeu? Já era um potencial dentro dele. Era um lado do caráter dele, da personalidade ou do que for, que ela não conhecia. E que só foi mostrado e só emergiu, né, com a crise, com essa questão. Então, por Uhum. isso, tantos relacionamentos abusivos. Então, quer dizer que agora é que o homem se tornou abusivo na pandemia? Não. Né? Esses relacionamentos abusivos, tem muitos acontecendo, sabe? A coisa virou Uhum. alarmante. Não, ele já era abusivo, só que ele estava contido. Ele já era um abusador. Aquele homem já tinha um perfil abusador, mas ele está Uhum. contido. O que eu Uhum. digo? Então, quando eu tenho clientes assim, e tenho atendimento de mulheres que passaram por câncer ou que estão vivendo a doença, eu sempre falo para elas, entre aspas, esse tipo de abandono não é um privilégio, entre aspas, bem entre aspas, um privilégio de alguém. Uhum. Ele é comum em qualquer momento de crise. E eu acho que isso ajuda ela a tirar um peso a mais da doença, A sabe? culpa, né? Porque, além de tudo, ela ainda se sente culpada, porque ela Tá? acredita que se não fosse pelo câncer, nada disso teria acontecido, né? Exatamente. Então, bem ou mal, Paty, é como você diz, eu sei porque eu já te vi falando, né? O câncer, ele vem como, de alguma forma, um olhar, né, para você renascer e transformar a sua vida. Não é isso? E aí, Uhum. quando os relacionamentos acabam, eu sei que é muito doloroso. Muito, 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 muito. Né? É muita dor, muito sofrimento, mas quando existe um abandono ou o relacionamento acaba, se ela conseguir ressignificar isso e olhar, tipo, aquele homem realmente nem estava comigo de verdade, era um relacionamento mais superficial, né? Ou qualquer crise maior que aconteceria, esse abandono era inevitável, não é o câncer em si, ela vai conseguir virar, mudar esse olhar para, tipo, de certa forma, né, era inevitável, entre aspas. Que bom que eu me livrei dele, apesar de não ser o momento ideal, mas existem outros relacionamentos melhores para a gente viver. Né? Tem muita gente legal, tem muita gente com valores de verdade que não vão sair do seu lado. Então, vamos dizer, é a crise
fez você enxergar algo que já existia, mas que não aparecia para Tava você. ali escondidinho embaixo do tapete, né? Aquela sujeirinha que a gente não vê. Exato. Mas Então, se também você tem o outro lado da olhar, moeda. Oi? então, se você conseguir olhar para isso depois que a dor passa, de uma forma, né, com uma perspectiva de, nossa, então tá, péssimo eu enfrentar isso sozinha, é muito difícil, mas é com ele, né? Isso já estava dentro dele. Esse padrão é do outro. Não é porque você está com a doença. Qualquer crise maior, esse homem teria essa balançada. Ele não consegue lidar com isso e ele vai embora aí por vários motivos, né? Uhum. E eu vou falar também um pouco do segundo pilar. Você quer falar alguma coisa, Paty? Não, que tem o outro lado da moeda, só para complementar o que você falou, que é mais raro, mas tem casal que se aproxima ainda mais, né? Que aprofunda ainda mais o relacionamento, que é o que você falou, né? É só o outro lado da moeda. É porque aquele relacionamento já estava redondinho, já estava, né? Já era um relacionamento sólido antes do diagnóstico, né? Ou Exatamente. às vezes não era Eu vou falar. sólido, mas como a H Santos está falando no começo, achei que meu namorado fosse me abandonar, mas me surpreendi porque ele está muito mais presente que antes. E às vezes isso acontece também, né? As pessoas estão no início de um relacionamento e acham, não, o cara vai meter o pé porque está começando um relacionamento comigo. E é justamente ali que aquela pessoa mostra o caráter dela e mostra que veio, né? Também tem esse presente aí que algumas mulheres, né, têm o privilégio de receber. Mas eu sempre costumo falar que o câncer nesse sentido, o câncer ou qualquer crise, a gente pode falar até da pandemia, né? É um presente para nós porque é uma oportunidade única que a gente tem de conhecer as pessoas verdadeiramente como elas são, né? Por Uhum. mais que doa. Não estou falando que é fácil, não. Mas é uma oportunidade que a gente não teria se não fosse pela crise, né? Exatamente, Paty. E como ela falou, né? A H. Santos falou, é a oportunidade de você ver aquelas pessoas, né, que vão, mas também outras vão chegar. Com Outras chegar, certeza a gente é. outras chegarão no lugar dessas que foram, né? Não, claro, substituindo, mas ocupando um espaço na sua vida que de repente você nem imaginou. Pessoas que vão estar ao seu lado, pessoas novas que você vai conhecer, apoio que você vai ter de vários outros, né, outras fontes, outros focos, outros lugares que você nem pensava. Então, é você conseguir abrir um pouco o seu coração para também enxergar que esse apoio pode vir de outros lugares. Porque quando você perde aquele apoio que você contava, você meio que se fecha, né? Uhum, Fecha, você, uhum. né, mal e triste, por quê comigo? E aí você, de repente, não percebe que sim, você pode receber de outros lugares. Lugares que eu digo, é claro, outras pessoas, enfim, e de gente que você nem sonhou, nem imaginou. Então, Verdade. é importante, né? A gente sempre manter esse Isso. aberto, né? Manter o coração aberto, apesar de não ser fácil, né? Como você disse. E essa parte do positivo é fundamental, Paty. É exatamente isso. Existe um lado complicado e que às vezes é a maioria, porque eu digo o seguinte: a maioria esmagadora dos relacionamentos hoje vive numa área, né, numa zona de conforto morna e infeliz. E são relacionamentos mais para superficiais e que vai se levando com a barriga do que relacionamentos autênticos, com intimidade, com afinidade, com aquele amor verdadeiro, com conexão. Então, Uhum. é só uma reflexão, né? É só uma consequência, sabe? É um Uhum. reflexo, não, é um reflexo essa coisa do abandono e da grande maioria das mulheres serem abandonadas, assim como a grande maioria agora dos casais está passando por conflitos na pandemia, é só um reflexo do que todo mundo já é. A grande maioria já é no dia a dia, né? A Uhum. maioria dos relacionamentos hoje não são autênticos, não são felizes.
né? A grande maioria das pessoas, vou dizer, sei lá, 90% das pessoas que hoje são casadas não são plenamente felizes, né? Ou não estão plenamente satisfeitas com aquela escolha e o lugar onde elas estão, mas não têm coragem ou disposição para mudar isso. Então, Caramba, que difícil isso, hein, Laura? é, pois é, querida. E me fala esse segundo, qual é o segundo? Hã? Então a crise ela vem trazendo só um reflexo, né? Do que já acontece, Uhum, sabe? perfeito. E fala, você quer falar alguma coisa? Não, quero ouvir qual é. Tô curiosa aí para saber o segundo pilar aí que você É. ia falar. Então, o primeiro é essa questão, né? Que relacionamentos que já não estão totalmente conectados, numa crise, e qualquer crise, como eu falei, qualquer tipo de circunstância mais intensa, mais grave, de perigo, né? Emocionalmente mais, vamos dizer, né? Que afete mais o lado emocional, traz isso, né? Traz essa dinâmica decisória. E a maioria das pessoas decide ir embora. E aí, isso acontece porque é o segundo pilar. Tem algumas explicações, digamos aqui, né, científicas, biológicas, de que o ser humano, toda vez que ele é colocado numa situação de perigo intensa, né, como aquela história lá de trás, né, lá pré-história do leão, tipo, se você dá de cara com o leão, o nosso organismo foi feito para duas atitudes, vamos dizer, polarizadas, né, em extremos. A gente luta com o leão, né? Vai em cima do leão e vamos ver o que vai acontecer, ou a gente foge do leão desesperadamente. Então, lá atrás, quando a gente vivia, né, a nossa parte biológica, aqui, química, que ainda, né, claro, tem os primórdios do nosso desenvolvimento, tem essa polaridade. Então, numa situação de crise, numa situação de pânico, numa situação de perigo intenso, o ser humano ele tem a tendência imediata, né, o impulso de ou reagir, ou seja, ou luta, e aí vai lutar, vai se machucar, sabe que vai se machucar também e que vai ser difícil, não vai ser fácil, ou seja, ou luta com o leão ou foge do leão. E aí a gente vê que existem também pessoas com tendências, né? Algumas pessoas têm a tendência, vamos lutar, vamos embora, né? Eu vou lutar com esse leão pela minha vida até o final. Eu digo isso para quem está em volta da pessoa, né? Ela luta Uhum. como tem a vida dela, porque ela compra aquela luta junto, né? Que é o que eu até vou falar, que essa é a solução. É que todos comprarem, né, essa cura junto com a pessoa que está com câncer, que está com a doença. Porque, vamos dizer, é um objetivo de todos. Né? A volta é um objetivo daquela família toda. Contra a Uhum. doença, aquela pessoa, é a doença que entrou na família. Né? Não é uma pessoa que está com ela, são todos. E todos têm que se unir para isso, senão também todos adoecem. Né, Paty? A gente até já conversou um pouquinho sobre essa parte. Sim, Né? sim, com Então, certeza. sim, pois é. Então, acontece que quem já tem um relacionamento mais estruturado, a tendência é que lute. Né? É você ter essa reação espontânea de luta. Quem não tem um relacionamento tão estruturado, o que ele sente? Ah, vai dar muito trabalho, vou me machucar, é um perigo muito grande, vai ser complicado. O que eu prefiro no meu impulso imediato? Fuga. Por mais que Uhum. isso covarde, por mais que isso seja, vamos dizer, que não tenha valores, né, dentro desse momento de fuga, mas digamos assim, que existe um impulso biológico para isso, sabe? Uhum. Então são esses dois pilares. E aí, o que seria? Então, como que a gente pode tentar minimizar isso, né? O que poderia ser feito, sabe? Eu até fiz umas anotações para trazer mais rápido para vocês. E eu acho interessante, até antes de você prosseguir, que isso que você está falando também remete a não só a relacionamento amoroso, mas amigos que se afastam. Aconteceu isso comigo, né? Familiares que se afastam e muitas vezes a gente não entende o porquê. Nossa, mas por que que aquela pessoa que era tão próxima a mim agora está me evitando? Né? Então, isso também acontece muito. E quando a gente para e pensa
com essa perspectiva que você está trazendo para a gente, que muitas vezes essas pessoas se afastam por covardia, por medo, por uma reação de fuga, né, por não saber como lidar com a situação, eu acho que a gente sente menos culpa e consegue até entender um pouco, né, o lado do outro. Embora isso não diminua a nossa dor do abandono, claro, né? Mas então, como é que a gente faz para minimizar isso, então, Laura? Sim, pois é. Então, para minimizar, eu digo o seguinte: muitas vezes, principalmente agora, eu vou dizer no caso de mulheres e homens, tá? Aí a gente já tem uma questão que eu falo que é comunicação de gêneros, né? Esse estudo. E aí serve para mãe com filho, mãe com você com irmão, você com amigos, ou seja, entre mulheres e homens. Vou falar um pouquinho para dar uma dica melhor sobre isso. É claro que assim mulheres com mulheres, né? Entre mulheres, a gente sente muito mais. E vamos dizer, o índice desse abandono é muito menor. Mas pode acontecer, o que você falou, né? Desistir sim, porque é uma questão do outro, né? Da outra. Não é uma questão sua. É a outra pessoa que se vê incapaz, impotente para lidar com aquela circunstância. Isso está dentro dela. Às vezes ela desenvolveu esse medo na vida dela. Não tem nada a ver com você, tem a ver com uma incapacidade do outro. Né? Então, o lado, quando existe isso entre as mulheres, normalmente é por causa desse sistema. Ela não nem tem dentro dela estrutura para lidar e aí ela acaba escolhendo a fuga. Agora, falando entre mulheres e homens, existem algumas, vamos dizer assim, algumas formas de você amenizar isso e conseguir trazer o seu marido, seu irmão, seu pai, né, seu filho, outro homem de uma forma mais, vamos dizer assim, conectada com você, né, para perto de você sem que ele se sinta muito mal. Porque existe o seguinte, o homem ele é moldado biologicamente e socialmente para o sucesso, digamos aqui, sim, ser bem sucedido em tudo que ele faz. Né? Então, se ele percebe que ele não está sendo bem sucedido em alguma coisa, e os relacionamentos entram nisso, a chance do afastamento é enorme. Porque ele fala, aqui eu não estou sendo bem sucedido, é melhor eu me afastar, que vamos dizer assim, é melhor eu afastando, eu não atrapalho. Sabe? Então, Uhum. isso é muito antigo, isso é muito estudado. Tá? Então, eu me afastando, eu não vou atrapalhar. E muitas vezes é exatamente isso que o homem faz. Ele acha, se ele ficar um pouco distante, vai ser melhor, porque ele não tem capacidade e competência para lidar com aquilo. Interessantíssimo isso. Nunca tinha pensado, mas é verdade, o homem tem muito esse mindset, essa mentalidade de ser o provedor, ele tem que ser o cara, ele tem que dar conta, né? Não pode mostrar de repente que ele está com medo também, né? Não pode mostrar de repente a fragilidade dele. É, porque é um momento de fragilidade para todo mundo, né? Sim, sim, exatamente. E até os homens mais, Paty, isso é um estudo bem amplo, chama comunicação de gêneros. Até os homens mais femininos têm essas questões, porque é isso, ele é educado socialmente para ser bem sucedido naquilo que ele. Tipo, se ele não faz, se ele não sabe fazer uma coisa, olha lá, não sei o quê, fulaninho. Então, o homem ele sempre é focado para o sucesso naquilo que ele faz. Né? E isso é bem inconsciente, bem inconsciente. Das duas formas, como eu falei, dentro da parte social, de criação e educação mesmo, como da parte biológica. Então, por exemplo, a gente sempre brinca que o homem ele tem o orgulho de dizer, nossa, eu faço a minha mulher muito feliz. Ele raramente ele fala assim, eu sou muito feliz no meu relacionamento, a minha mulher me faz feliz. Normalmente ele fala mais, eu faço a minha mulher muito feliz, eu sou o cara, né? Aí a mulher fala, o meu marido me faz muito feliz. Ele tem o orgulho de ter uma mulher feliz do lado. Isso eu sempre falo que é assim, o fundamental. A mulher que é positiva, que é alegre, sabe? A tendência dela de manter o relacionamento bem e o homem motivado é muito maior.
E aí entram, né, todas aquelas questões. Ah, isso é machismo e tal. Gente, não tem nada a ver aqui com machismo. Estou falando de biologia. Né? Então, existe isso. E porque a gente, muitas vezes, nos estudos, é mais que comprovado, e a gente vê na nossa vida, por que às vezes aquele homem tem uma mulher maravilhosa, linda, bem-sucedida, incrível, inteligente, e ele larga ela para ficar lá com a secretária, com não sei quem, que aí você vai ver, né? Não é lá tão... tem tantas qualidades aparentes para gente. Por quê? Porque com aquela outra mulher ele se sente bem-sucedido. Ele sente que ele tem a capacidade, a competência de fazer aquela outra feliz. E a primeira não. Isso para ele, essa sensação é muito mais importante. Então, como que você, doente, já passando por uma questão complicada, pode ajudar essa conexão no seu relacionamento? Primeiro, você tendo a consciência de que, claro, isso vocês já devem saber, o vitimismo não vai adiantar em nada. Né? Então, reclamar, desabafar, se manter vítima da situação não adianta, principalmente com o marido, com o irmão, com outro homem. Se você está precisando desabafar, reclamar, porque isso é uma tendência feminina mesmo. A mulher, para se sentir melhor e aliviada, ela quer desabafar, ela quer botar para fora, ela só quer falar. Uhum. É a tendência feminina para se sentir melhor emocionalmente. Falar, falar, falar dos seus sentimentos. E para o homem isso gera uma sobrecarga gigante. Ele fica extremamente estressado por ouvir os desabafos da mulher. Tá? E isso, gente, eu estou falando em qualquer circunstância, na vida em geral. Tá? E aí, o que acontece? A mulher não tem essa consciência e fala e reclama, e fala e reclama, porque para ela é ótimo, ela se sente melhor compartilhando. Mas para ele é péssimo. Então, as dicas são: você tentar, toda vez que você for desabafar, entrar no seu modo vítima, que você quiser falar, quiser mesmo né, soltar o verbo. Botar para fora. Botar para fora, faça isso com uma amiga. Faça isso com a sua mãe, com a sua irmã, com outra mulher. Tá? Não com um homem. Segunda coisa, você avisa para ele que o que você tá... Quando você realmente precisar desabafar com ele, não tiver outra mulher, outra pessoa para você fazer isso, que seja mais próxima, que não seja, vamos dizer, alguém no seu relacionamento íntimo que você sabe que vai se sobrecarregar, né? Homens, você vai avisar para ele: amor, olha, eu realmente estou precisando desabafar. Eu só quero ser ouvida. Só isso. Eu só quero ser ouvida. Você me ouvindo, você vai me fazer tão bem. Então, assim, você avisa para ele que a missão dele naquele momento é te ouvir apenas. É só ouvir, não precisa arrumar solução, né? Isso, Paty. Porque a tendência do homem é dar solução para tudo que ele ouve. Então, se você fala uma coisa, ele começa: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, ele interrompe, a gente fica irritada, porque a gente não quer solução. Ou às vezes ele não tem solução para aquilo e aí ele se sente um fracasso, um bosta, né? Exatamente. E ele fica tentando dar essa solução que ele não tem, ele fica angustiado. Você também fica, porque você também não está querendo solução. Você só quer compartilhar, ele não entende isso. Porque, gente, no universo masculino, o homem, ele não fica compartilhando sentimentos com o outro. Ele não se sente bem. Ele não é uma coisa que o homem fala: pô, cara, vamos lá, que eu quero te contar como eu tô me sentindo e tal. Não, o homem, ele só abre os sentimentos quando ele já sabe que ele vai pedir ajuda. Quando ele quer a opinião do outro, do amigo, e quando ele quer pedir uma solução pro amigo. Pro amigo trazer para... Aí ele fala. Gente, olha, Laura, pra você ter uma ideia, eu tenho alguns homens que participam dos meus programas de acompanhamento. Eu acho que conhecer, eu só conheço 3. Acho não, eu só conheço 3, porque a maioria não quer se mostrar, não quer falar, quer só ouvir. Não quer, eles não se abrem de forma alguma. É impressionante. Isso que você está falando fica muito claro para mim, né? Mesmo buscando ajuda, eles não se abrem. E não querem participar do grupo. O quê? Grupo com mulher? Mas nem pensar. é muito importante hormonalmente para eles, entendeu? Essa interação para falar de problemas que a gente adora, né? A gente adora e vamos conversar. É por isso que existe a velha história de homem detesta DR,
que homem detesta. Quando você pergunta para um homem assim, ai, mas se abre, me fala o que você está sentindo. Para ele, seu findo. Para ele é péssimo, né? Gera nele uma descarga de cortisol, assim, de estresse. Falar o que eu estou sentindo é muito difícil para ele juntar essas ideias e colocar sentimentos em palavras. O que para a gente é ótimo e a gente fica pressionando. Então, assim, né? Voltando às dicas, uma delas é essa: você entender que desabafar, entrar no seu modo vitimista, faça isso com uma mulher próxima. Não faça isso com seu marido, com um homem, né, com o qual você se relaciona. Isso, gente, assim, é fundamental. Feministas podem não entender, o que, pelo contrário, é extremamente feminista esse, né, esse conteúdo, mas é o que funciona, tá, gente? E é baseado em pesquisas científicas de muitos anos. Então, podem aplicar, que vocês vão ver uma... Outra coisa, tá? O homem, ele é muito movido à apreciação, reforço do que ele faz, né? Reforço positivo, apreciação. Então, gente, assim, você quer estimular o seu marido a se conectar com você? Além de você não despejar nele, o que eu falo assim, despejar o nosso lixo emocional, né? O que a gente gosta, às vezes a gente está ali com aquele lixo emocional dentro, a gente precisa botar para fora e escolhe o marido de vítima para isso. Né? Marido, namorado, né? Namorado, o que tiver do lado. Filho, enfim. Não faça isso, né? Busque um profissional, alguém mais, né, empenhado, uma amiga mesmo melhor, que tá mais... entende melhor do assunto para você despejar o seu lixo emocional. Porque você fazer isso em outras pessoas que estão à sua volta é aquilo que a gente falou. Você só vai fazer, principalmente com os homens, você só vai fazer com que ele também comece a adoecer junto com você, por melhor que seja a intenção dele. Né? Ele vai ficar estressado demais junto com isso. Né? Por quê? Porque ele não sabe lidar com problemas sendo jogados dessa forma. Ele vai querer dar uma solução, não vai conseguir, vai se sentir frustrado, vai entrar nesse ciclo negativo, né? Então, qual é a solução? Você apreciar, você reconhecer coisas boas que ele faça para você. Então, se ele te traz um chazinho, qualquer coisa, você se lembrar de você apreciar, de você reforçar a importância da presença dele. Porque aí ele vai lembrar sendo o impotente, o incompetente, o inútil de curar você. Porque esse vai ser o impulso dele. O impulso inconsciente do homem é querer te trazer a cura. Como ele não pode, a sensação dele de frustração vai ser constante. E aí, se você reforça que ele não precisa trazer a cura, ele pode trazer a presença, a companhia, o amor. O apoio, né? O apoio, né? Então, ele vai acordar para isso. Ele vai perceber que realmente aquilo ali é que é o fundamental. Porque se a gente não diz, se a gente não reforça, né, vai ficar cada um com as suas minhocas. E isso é que traz o afastamento. A mulher achando que não quer ouvi-la e sem imaginar o estresse gigante que traz para ele. Então, às vezes, aquela coisa do a gente falando dentro de casa e o homem vai fugindo. Sabe? Não tem isso? A gente fala e o homem vai fugindo. Ou vive chegando tarde do trabalho, tá sempre fazendo hora extra, porque é para poder chegar, você já tá dormindo, né? Não é de má vontade, gente. Aí a mulher fica extremamente chateada, porque ele não quer me ouvir, ele não tá ligando. Não, não é de má vontade, é que gera nele um estresse gigante. Então a gente também tem que entender o outro lado, né? E aquelas, se você usa o reforço, se você usa essa apreciação, o homem vai vir correndo para casa depois do trabalho. Claro que ele vai querer cada vez fazer mais, porque reforça nele esse sentido de utilidade, de competência. Eu posso não estar conseguindo curá-la, que é o que eu gostaria, mas eu estou ajudando muito, eu estou sendo útil aqui. Sabe? Então, gente, essa virada de chave é fundamental. Né? Isso é fantástico. É fundamental você entender que o outro, assim, são universos diferentes, né, gente? Eu sempre falo. Tanto qualquer ser humano tem um universo totalmente diferente do outro, né, Paty? A gente foi criada, cada um na sua casa, cada um na sua cultura, já somos muito diferentes. Aí quando você entra nesses estudos de comunicação de gênero, você fica chocada. E o pior é que, assim, com pequenos ajustes, o pior não, o melhor, né? Com pequenos ajustes você muda tanta coisa. Você evita tanto conflito, sabe? Com essa compreensão de que o outro é muito diferente de você. E que sim, precisa de um empenho, de um esforço, de uma tolerância maior para você compreender.
né? A gente Uhum. acha que o irmão, que o pai é igual uma amiga. Porque a amiga te entende pelo olhar, né? A amiga sabe o que você está sentindo. A outra mulher tem essa empatia, essa sensibilidade muito mais conectada. O homem não tem, gente. Então, assim, e a gente acha que ele tem que ter, porque a gente trata, né, o outro, o homem, como se fosse uma amiga, esperando dela a mesma coisa. Esperando dele a mesma coisa que a gente espera dela. E isso é um erro fatal. Ele tem uma dinâmica emocional totalmente diferente. Totalmente. Então, a partir do momento que você já traz isso para sua consciência, não, gente, ele é diferente de mim, eu tenho sim que tratá-lo de forma assim, usar uma linguagem diferente para que ele também compreenda, né? A coisa muda. Sabe? É Perfeito. exatamente. Se você tivesse, eu até brinco, é engraçado, né? Porque se você está namorando um gringo, você então, Patrícia aí, por exemplo, né? Aí fora, mas assim, se você está namorando um gringo, a gente faz um esforço tão grande para entender a linguagem dele, a forma dele de se expressar e o que é como, né? Faz um esforço a mais. Já ajuda. Esse esforço a mais a gente tem que fazer no dia a dia, sendo a pessoa, né, de fora de outra cultura e outra língua que a gente acaba tendo mais consciência ou não, né? Não importa. A pessoa vem, Perfeito. a gente tem que ter essa consciência, né? De é outra origem, é homem, é diferente, é outro planeta, né? Eles se entendem bem entre eles, é outro planeta. Ele não adivinha, a gente tem que pedir. Aliás, assim, eu não sei como é que está o nosso tempo aqui, mas se eu pudesse falar uma dica, assim, uma das maiores dicas que eu dou para as minhas alunas, e principalmente para quem está doente, é muito importante, é você saber pedir. Tá? Porque a mulher, Paty, ela tem um maior, grave erro de achar que o outro tem que adivinhar as nossas necessidades, né? Tem que adivinhar, claro que tem, né? Óbvio. Ah, ele é meu marido, ele tem que saber. Então, a gente acha que. E o filho também, às vezes, é filho, né? E a gente acha que ele tem que adivinhar o que a gente está precisando e fica chateada. E o homem, ele não tem essa bolinha de cristal. Ele não tem. E aí a gente pensa, poxa, mas a minha amiga sabe que eu preciso. Se eu chego emburrada, se eu fico emburrada na frente da minha amiga, ela logo percebe que eu tô triste. Agora eu chego pro meu marido com a mesma cara, ele não percebe que nada aconteceu, ele não fala nada, ele é um indiferente, ele é insensível. Entendeu? Não é. É porque a amiga tem essa sensibilidade de perceber, porque ela é igual a você. Ele não tem. A gente tem que ver isso, a gente tem que perceber, a gente tem que enxergar dessa forma. Ele não tem, a gente tem que falar. Hoje eu não tô bem, eu tô mais triste, mas tudo bem. Você tá aqui do meu lado, vai ajudar. Você pode isso para me ajudar. E muda tudo. Aí ele vai falar: ah, tá, então eu vou agir dessa forma. E aí você saber pedir. E o que é o saber pedir, né? Porque é aquilo, né, Paty? Pra gente, a gente acha assim, tem que adivinhar. Se não adivinhar, se a gente tiver que falar, o que acontece? Perde a graça, né? Perdeu o valor. Se eu tiver que falar, perdeu o valor. E eu Assim, acho que na questão da doença ainda tem um outro ponto que é o orgulho de não ter que pedir. mais De ainda. ai, mas eu tenho que ficar pedindo, eu tenho, sabe, ainda tem, ainda a gente bota ainda mais minhoca na nossa cabeça. Eu imagino. E a gente tem muito aquilo, né? Caramba, mas eu tô doente. Ele não tá percebendo que eu Será que preciso. não é? Pô, né? Ele é burro, por acaso? Aí a gente começa a ficar magoada, né? Insensível, indiferente, tudo isso. Não é, gente. Realmente o homem não tem essa bola de cristal. Então a amiga vai perceber, vai vir, vai te dar colo e tal. Ele não vai. Então a gente tem que ajudar, reciprocamente, né? E saber sim pedir. É nossa obrigação ser clara quanto às nossas necessidades. E não se equivocar achando porque alguns seres conseguem adivinhar as suas necessidades que todos vão. Então, pedir e Perfeito. sabe? E assim, gente, vamos, né, tirar esse orgulho de lado. Acabou, porque a gente precisa ter nossas necessidades atendidas. E perceber que o homem, a partir do momento que você expressa, fica muito fácil para ele atender, depois você vai ver que maravilha. No início fica aquele orgulho, né? Ah, eu não vou pedir, porque se eu pedir, né, acabou o valor. Não tem valor, eu tenho que pedir? É uma coisa óbvia que ele teria que fazer? Não é óbvio para ele. Não é. Então, passemos a não ter orgulho e sim sabermos pedir tudo o que for necessário para atender às nossas necessidades, quais forem.
emocionais ou não, tá? E aí, como que a gente Maravilha. pede? Sabe? É fundamental, Paty. Eu sempre falo que se for uma dica só é essa. Aprenda a pedir o que você precisa, o que você quer, Tá, e aquilo que como te a faz gente pede, Laurinha? Como? lá, rápido aqui para gente do tempo. Como que a gente pede? Sempre no verbo imperativo, assim. Sabe aquele tipo, no presente. Então você chega e fala: amor, busca um copo d'água para mim? Ponto. Busca. Não dá opção para ele. Não dá alternativa. Entendeu? O cérebro masculino funciona muito melhor assim. Cara, tá bom. Qual é a missão? Buscar o copo d'água, vou lá e volto. E é claro que você tem que. Isso eu estou dando um exemplo mínimo, né? Mas assim, é claro que você tem que deixar em aberto a possibilidade dele dizer um não. E aí você não reaja. Se ele disser não, não reaja com raiva, com birra, torcendo o nariz, virando o olhinho, né? Aquele virar o olhinho para cima. Espera, aguarda e tudo bem. Direito dele dizer não. Mas saiba que quando o homem diz não, nessa circunstância, nesse contexto, a chance dele dizer sim do próximo pedido é de mais de 90%. Porque ele registra. Tá? Então, muitas vezes, ele pode dizer não na hora, porque ele realmente não vai poder fazer, ou porque alguma coisa aconteceu para ele inviável, mas você pode pedir de novo daqui a pouco, depois de um tempo, com a mesma calma, sem revirar o olho, porque aí é claro, né? Você vai estar desprezando, você vai estar trazendo outras coisas. Então, disse não, ok, você aceitou, você é uma pessoa adulta, né? Você sabe receber um não. E as suas chances de receber um sim na próxima vão ser enormes. Então, é sempre no imperativo. Você, amor, me dá um abraço? Não é assim, você poderia me dar um abraço? Não é eu poderia, porque no cérebro masculino é assim, eu poderia, mas não vou. Não, tipo, sabe? Ele acaba tendo opções. Ah, eu poderia dar um abraço agora, mas não vou, não quero. Tô vendo televisão. Ah, você poderia levar o cachorro para passear? Ah, agora não, porque eu poderia, mas não quero. Então, você abre esse poderia, todo esse jogo de cintura que a gente usa contra a mulher, esse jogo de cintura que a gente usa, o talvez, você faria Será isso, que tá? talvez Será? você. Não funciona. Amor, leva o cachorro para passear. Amor, traz esse remédio para mim. Amor, faz isso para mim. Compra essa comida. Por Tudo. favor, pode botar, né? Ou Pode, né? Pode fazer uma carinha meiga. fazer um charminho, mas no imperativo. Amei Muito essa dica. charminho, claro, delicadeza sempre, tudo sempre, mas no imperativo. E com apreciação e reconhecimento quando for atendida. Ah, Tá? perfeito. Gente, custa? Não custa. Sua vida vai ser muito mais feliz. Sabe? Muito mais feliz. É aquela história, eu sempre brinco. Eu tenho clientes que falam: ah, eu não quero homem nenhum abrindo a porta para mim, eu tenho mão, eu abro a porta do carro se eu quiser. Sabe? Assim, tipo, é uma postura defensiva, não é ser feminista, isso é ser defensiva para você. Deixa o homem exercer a gentileza dele, exercitar isso, sabe? Porque cada vez ele vai fazer mais. Então, como você faz? Amor, abre a porta para mim, por favor. Ele não vai negar. Ele pode até achar estranho inicialmente. Abriu, você agradece com toda a generosidade. Ele vai se Dá um sentir tão reforçado. beijinho. Nossa, você é o melhor namorado, marido do mundo. Olha que. Pronto, ele fica cheio. E adivinha, Ele vai fazer fica, de novo. né? Ó, eu tô vendo aqui postural Pilates, né? Tá dizendo, abre a porta, que me traga E minha chocolate. professora de Pilates. É só reforçar, né? Indicar as necessidades, porque, gente, também existe o outro fato que hoje em dia está todo mundo perdido, né? Os homens estão perdidos, eles têm medo de fazer gentilezas, porque também tem mulheres que reagem de uma forma muito abrupta às Ah, é gentilezas. Então, machista. Nossa, mas, né? tá, Verdade. eles ficam tateando com medo. Será que ela vai achar que isso aí é muito, né? Que eu estou sendo muito delicado demais? Será que ela... Então eles também estão Tô sendo, perdidos. tô sendo um Ajuda. babaca. Tô sendo, né, muito babão, né? Porque ele, né? É verdade. Laurinha, ó, a É, gente tem 10 minutos.
Uma outra coisa, gente, tá passando muito rápido essa live. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, que me colocaram bastante, pessoas que já terminaram o tratamento e que, né, como eu, por exemplo, já estão bem, tá tudo ok, e que tem dificuldade em iniciar novos relacionamentos ou de manter um relacionamento. Pessoas que falam, quando eu falo que eu tive câncer, eles saem correndo. Como é que lidar com isso? Tem um momento certo para você contar para a pessoa que teve câncer? Ou uma forma melhor de falar? Ou é porque eles são bunda mole, já vai tarde? Como é que a gente faz com essa questão? Ó, tem tudo misturado disso aí, né? Mas tem os bunda moles, usa deles, e já vai tarde mesmo. Mas tem as outras, né? Os outros caras legais, que eu vejo muito o seguinte: para quem teve câncer ou para quem teve qualquer outra doença ou que tem qualquer outra questão, a gente se importa muito mais com isso do que a pessoa que está se relacionando com você. Você Super acha? valoriza, né? Então, assim, a minha dica sempre é: você vai se relacionar normal, como qualquer pessoa. Né? Normal. Isso é só um detalhe da sua vida, é uma experiência da sua vida. Você não precisa chegar abrindo. E que é a maioria Não das te mulheres. define como Olha, pessoa, né? pra quê? Parece que você. É aquela história. Você não é o que aconteceu com você, não é? Você não é o que aconteceu com você. Você não é o câncer. Por que você chega colocando dessa forma? Por que você chega querendo logo falar como se isso fosse determinante? Né? Não, o determinante é você. Se você está achando que você, né, mulher maravilhosa, mulher que superou, a mulher que está ótima, a mulher que está ali incrível, não é suficiente para um cara querer um relacionamento, você é muito mais incrível do que muita mulher aí. Você tem que se supervalorizar. E aí é que eu vejo a questão da autoestima. Então, se você não chegou a esse ponto de achar, eu sou, né? Desculpa o termo, mas eu sou foda, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, né? Qualquer homem para se relacionar comigo tem que ser incrível. Se você não chegou aí, você tem que trabalhar primeiro a autoestima. Porque você que não está conseguindo se colocar nesse lugar de valor. E fica esperando a validação do outro de passar a mão na sua cabeça e falar: não, mas você é maravilhosa mesmo assim, apesar do câncer. Eu quero continuar com você apesar do câncer. Como assim apesar? Não tem esse apesar, é comigo e pronto. Né? Então, a gente fica esperando a validação do outro para você. O outro não tem que te validar em nada. Você se autovalida. Né? E pronto. Então, o que eu digo é o seguinte: você não tem que chegar colocando as cartas na mesa, e isso em nenhum tipo de circunstância. Com nenhuma mulher. Não é porque você sofreu um câncer, ou porque você teve um acidente de carro tal, e aí você tem um problema na perna, ou porque você teve uma depressão na adolescência, ou porque você tentou se matar não sei quantas vezes, que você vai chegar. Tô começando um relacionamento. Deixa eu te contar aqui, ó. Quando eu tinha 15 anos, eu cortei os pulsos, fui para o hospital, eu já tive. Pra quê, gente? O relacionamento, ele não é baseado em currículo. Isso é um currículo, é o que te aconteceu, não é você. Deixa o cara te conhecer primeiro. Mostra a sua essência, se relaciona com ele, independente disso. É claro, mas ele vai acabar descobrindo, ele vai ver e não sei o quê. Ok. Se isso chegar a um ponto, você fala de uma forma como merece. Olha, eu tive uma doença, eu tive câncer e ponto. Acabou. É isso. É só um ponto, é só um detalhe. Não tem que ser supervalorizado, sabe? Quem tem que ser supervalorizado é você. A sua personalidade né, é você se relacionando com o outro. A gente tem que sair desse lugar de esperar essa validação de fora, né? Então, e olha, eu vou te falar, muitas vezes, a grande maioria das mulheres que segue esses preceitos se surpreende. Tá? Se surpreende muito com a reação do outro. A reação é muito melhor do que a gente imagina. Muito melhor. Quando você se coloca nesse lugar. Sim, Né? com certeza. Porque eu acho que é a forma como você também encara o seu diagnóstico, né? Se você achar que, nossa, foi um negócio que foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e agora eu não sou mais uma mulher, eu sou meia mulher porque eu não tenho peito, ou eu tenho cicatriz no meu peito, ou porque sei lá o que a gente coloca na cabeça. A gente já está com essa perspectiva e a gente vai passar isso para outra pessoa, né? Exatamente.
Exatamente. Você chega passando uma sensação de menos-valia. Como assim? É o oposto, né? Você chega já naquele lugar vitimizado, naquele lugar de, eu tenho que te contar uma coisa. Então, como assim? Não. Eu conto como eu conto qualquer outra coisa, né? Relacionamento a gente não começa falando de passado, a gente começa se conhecendo, né? Conhecendo o que importa, que é você hoje, como você é, e você, claro, com a sua autoestima, autoconfiança em dia. Porque, gente, não existe nada, nada no mundo mais sedutor que a autoconfiança. Nada, nada mais atraente do que a autoconfiança. Não tem. Pensa aí você, qual o homem que você acha incrível? Pensa, a gente sempre não pensa naquela imagem do homem autoconfiante. Ele não pode não ser bonito, ele pode ter questões. Autoconfiança é extremamente sedutor para os dois lados. Agora, se você chega se vitimizando, se colocando numa situação assim, assado, contando, sabe? Eu sempre, olha, em várias circunstâncias eu falo para os meus clientes que isso é um tiro no pé. Eu tenho clientes que já foram obesas, aí antigamente chegavam falando, eu queria te contar uma coisa, que tem vergonha, né? Porque tem pele sobrando na hora de uma relação mais íntima. Eu vou contar, eu fui obesa, eu superei, emagreci. Eu falei, não tem que falar nada. Você não tem que falar. Primeiro, que o cara percebe, assim, de forma sensível. E isso muitas vezes não precisa ser dito. Ele está focado em outras coisas em você. Se você está autoconfiante em relação a si mesma, isso aí é totalmente secundário. Para de colocar isso na frente de você, né? É aquilo. Parece que a gente coloca a questão na frente para ver se o outro aceita e você vem atrás. Não é assim. Perfeito, Laura. Coração para você. Mas é isso mesmo, né? É isso, é isso. Laurinha, tá faltando só 3 minutos, é isso? Ainda não falou nada, mas eu acho que é. Você quer falar alguma coisa para encerrar? Tem tanta coisa para a gente falar sobre esse tema. Tem muita, né? Por isso que eu fui rápido aqui, igual uma doida, mas, gente, é para correr para conseguir passar, né? Porque realmente é muita coisa, muito assunto, né, Paty? Verdade. Vamos fazer uma. Vamos fazer outra live quando você tiver disponibilidade. Agora que tem mais pessoas assistindo a live, fala novamente um pouquinho do seu trabalho, das suas terapeutas, que eu tive a ideia até de te convidar porque você estava fazendo um trabalho, né, com as suas alunas que eu achei interessante. Eu falei, caramba, isso tem tudo a ver com a minha audiência. Eu acho que elas iriam se beneficiar muito. Fica à vontade aí para você falar um pouquinho mais do seu trabalho maravilhoso que eu amo. Obrigada. Eu também amo muito, muito o seu trabalho, você sabe, né? Muito. Enfim, meninas, há uns anos atrás eu resolvi parar de só atender individualmente, porque eu sabia que eu tinha êxito no meu trabalho, mas eu não, vamos dizer assim, impactar mais pessoas e levar isso, né? Vamos dizer que eu sofro muito, porque eu sofri na minha vida, eu tenho essa história também de superação com relacionamentos passados, e eu fico pensando quantas mulheres sofrem por causa dos relacionamentos, das escolhas mal feitas, né? Por não conhecer a dinâmica, né, dos relacionamentos em geral, por não conhecer a dinâmica do outro. Então a gente sofre muito desnecessariamente, né? Eu passei por isso. Eu fui estudar exatamente por isso, e aí, há uns anos atrás, eu cheguei nesse ponto de querer espalhar mais essa mensagem, querer treinar outras terapeutas para que elas ajudem mais mulheres, né, nessas questões, que ajudem mais mulheres passando por isso, né, que tantas de suas alunas aqui também passam, e que consigam, saibam como funcionam os relacionamentos. Então, hoje em dia, eu tenho aí o Instituto do Relacionamento, né, onde eu estou fazendo a live, que é uma escola principalmente para terapeutas, para que elas ajudem outras mulheres e consigam, né, aumentar o nosso alcance com essa mensagem e, vamos dizer, acabar com essas questões de conflito e sofrimento dentro dos relacionamentos. Eu realmente acredito muito nisso, sabe, Paty? Que um futuro melhor, aí já é o sonho grande, né? Mas para conseguir o grande, a gente tem que atuar aqui, né? No que a gente tem à nossa volta. Então eu falo que eu acredito muito que o futuro de um mundo melhor com mais amor, claro, mas tendo relacionamentos melhores, menos conflito, mais entendimento, mais colaboração, mais gentileza, né? Então, com certeza, a Nádia está falando que é uma delas. 41 segundos para a gente encerrar. Olha, prazer imenso ter você aqui. E
Um beijo grande e a gente vai se falando. Espero te trazer em breve aqui para a gente falar sobre outro assunto, porque esse assunto é muito extenso e É, com certeza relacionamentos saudáveis é uma fórmula certa para a felicidade, né? com certeza, amiga. Ó, foi uma honra para mim estar aqui, uma alegria enorme. Adorei seu convite, espero voltar mais vezes. Tá ótimo. Beijão, querida. Tchau, tchau. Beijo.